Isso, tá gravando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a este nosso encontro. Eu sou a Fernanda Deodato, aluna do segundo ano de graduação e membro do grupo de estudos da FORP, coordenado pela professora Alma, e hoje estou como mediadora desta palestra. Hoje temos como convidada muito especial a professora doutora Cláudia Helena Lovato, docente do Departamento de Materiais Dentários e Próteses da USP, da FORP USP, membro da equipe do nosso projeto Formação de Multiplicadores do Programa Educativo Prevenção ao Uso de Prótese e sua Manutenção, junto ao programa Aprender na Comunidade, para nos orientar e tirar as nossas dúvidas sobre a importância da manutenção de próteses removíveis para prevenção e tratamento de doenças inflamatórias em pacientes desdentados totais. O tema é essencial para que possamos realizar as orientações da higiene bucal e das próteses totais das pessoas que iremos abordar na execução do nosso projeto. Mas, antes de passar a palavra para a professora Cláudia, quero contar a vocês um pouquinho da sua trajetória. Graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em 1996, mestrado em 1999 e doutorado em 2002, em odontologia na área de reabilitação oral pela FORP USP. Atualmente é professora titular do Departamento de Materiais Dentários e Prótese e atua junto à graduação na área de prótese total e prótese bucomaxilofacial. Na pós-graduação, é orientadora de mestrado e doutorado e desenvolve pesquisas ligadas às linhas de pesquisa em clínica odontológica e pesquisa em materiais e técnicas odontológicas, tendo como temas principais de estudo prótese total, prótese bucomaxilofacial, biofilme, higienização, resinas acrílicas, silicones, reembasadores e propriedades mecânicas. Assessora ad hoc de instituições de ensino, agência de fomento à pesquisa e de revistas científicas nacionais e internacionais. Além disso, tem sido parceira do grupo de estudos por muitos anos. Muito obrigada pela sua disponibilidade, professora. E antes de passar a palavra para a professora, quero pedir para quem tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat que eu passarei a ela. Ou, se quiser falar pelo microfone, por favor, levante a mão que eu a interrompo e você poderá falar. Para isso, conto com o apoio da Victoria Pianco Vieira, que também é membro do grupo de estudos. Agora, passo a palavra à professora e fico à sua disposição. Nossa, que apresentação, hein? Muito obrigada. Imagina. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês, né? A gente, como a Fernanda disse, a gente já participa dessa atividade há alguns anos, a convite da professora Alma, a quem eu sou muito grata por poder participar desse grupo. Tenho poucas entradas, né, para a gente falar desse tema, mas é sempre com muito prazer, é sempre com muita satisfação que eu me disponho a ajudar e estou disponível para aquilo que vocês precisarem a qualquer momento, tá certo? Nós não estamos presenciais ainda, mas a minha sala é em frente à da professora Alma, então está também sempre de portas abertas para aquilo que vocês precisarem. A Fernanda já falou das minhas atividades na faculdade, e esse tema de higienização, manutenção das próteses como forma de prevenir e até tratar algumas inflamações da cavidade bucal, é um tema com o qual eu lido há muito tempo, né, desde o meu mestrado, meu doutorado, e a gente tem muitas pesquisas nessa área. E o que eu trouxe aqui para vocês foi algo bem resumido. Vou abordar de uma forma mais simples, até perguntei para a Fernanda no início qual é o nosso público. Como nós temos muito aluno do primeiro e segundo ano, eu acho que tem muitas coisas que vocês ainda não viram,
Então, eu vou tentar ser o mais clara possível, um vocabulário que vocês possam entender. E como a Fernanda disse, se vocês tiverem perguntas, vocês podem me interromper para a gente fazer dessa apresentação, dessa atividade, uma atividade dinâmica, prazerosa, e não sintam-se acanhados, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer colocação, vocês podem me interromper, tá bom? Então, já vou interromper um pouquinho. Por favor. Eu quero só te agradecer muito, viu, Cláudia? Essa Imagina. parceria sempre incondicional, de estar com a gente. E você sabe que é muito importante realmente para nós, assim como a Fernanda disse, as tuas colocações, as tuas orientações. E eu acho muito legal porque é uma motivação para o pessoal aqui, uma professora tão jovem, né? E trazendo todas essas informações e tão importante ao mesmo tempo, né? Então, muito obrigada mais uma vez por tudo, a honra estamos muito honrados de verdade. Obrigada, eu que agradeço. Então, vamos lá, eu vou aqui apresentar, vou colocar a minha apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, o tema da aula é manutenção de próteses removíveis para prevenção e tratamento de doenças inflamatórias em pacientes desdentados totais e parciais, né? Aqui tem também os pacientes desdentados parciais. Aqui, para quem não conhece, à esquerda do vídeo, é uma prótese, é um par de próteses totais aplicada para um paciente que perdeu todos os dentes. Aqui à direita, nós temos um par de próteses removíveis, e vocês vejam aqui que ela tem uma parte de estrutura metálica, que é por onde essa prótese vai ficar retida na cavidade bucal. Porque essa prótese parcial removível é para repor parte dos dentes perdidos. Então, parte ela fica ancorada nos dentes remanescentes e os dentes que o paciente perdeu são repostos por meio da prótese. Já esta prótese, que é para um paciente que perdeu todos os dentes, ela fica sobreposta à mucosa remanescente, que recobre os rebordos alveolares. Então, ela é uma prótese total, que vai repor não só os dentes, mas todo o tecido perdido, principalmente tecido ósseo e tecido mucoso, que ele é perdido conforme ocorre a reabsorção óssea após a perda dos dentes. Então, de acordo com o glossário de termos protéticos, prótese é um substituto artificial que serve para a reposição de parte da anatomia humana, restaurando a sua forma, a função e a estética. Toda vez que nós pensamos em uma prótese, seja ela na cavidade bucal, seja ela na face, seja ela em qualquer estrutura do corpo, uma prótese de mão, uma prótese de joelho, uma prótese de pé, o objetivo dessa prótese é recuperar forma, função e estética. Então, nós temos um compromisso assumido quando nós nos dispomos a trabalhar com esse dispositivo, porque o paciente, ele espera que essa prótese realmente devolva a ele aquilo que foi perdido. Aqui nós temos uma prótese total, removível. Por que eu estou chamando a atenção que é uma prótese total removível? Porque hoje nós temos como reabilitar um paciente que perdeu todos os dentes por meio de próteses totais fixas, que são fixadas por meio da colocação de implantes. Esse não é o tema da aula de hoje, tá? Mas eu gostaria que vocês tivessem isso em mente, porque existem várias formas de reabilitar o paciente desdentado total, sendo que a forma mais comumente empregada, pela sua acessibilidade e simplicidade da técnica, é por meio das próteses totais removíveis. Então, aqui é uma prótese total superior. Essa superfície é a superfície de assentamento, a superfície que fica em contato com o rebordo, a gengiva do paciente.
Esta aqui é a superfície externa, onde nós podemos ver a superfície oclusal dos dentes. Aqui uma vista posterior da prótese superior e inferior. E aqui nós temos uma prótese inferior, a sua vista oclusal, e aqui a superfície interna. Então, nós podemos ver que é uma estrutura grande, que tem como objetivo se assentar àquela superfície remanescente que nós temos na cavidade após a perda dos dentes, e ela é simplesmente sobreposta. Então, nós contamos com algumas propriedades físico-mecânicas e propriedades da saliva, que vão nos ajudar a reter essas próteses na cavidade bucal. Quando eu instalo uma prótese total, o objetivo, como eu disse inicialmente, é devolvermos ao paciente estética, função e conforto. Então, aqui eu tenho uma prótese total superior, uma prótese total inferior, assentada na cavidade bucal. Então, a gente vê que aqui eu tenho uma condição oclusal muito boa e que a estética, embora aqui a gente não tenha a face do paciente, é uma estética bastante favorável de um par de próteses totais. Aqui eu tenho uma paciente, por questões éticas, eu estou apontando apenas o terço inferior da face, onde nós podemos ver que, por meio da prótese, nós conseguimos restabelecer as dimensões faciais, dando suporte ao lábio, devolvendo ao paciente a possibilidade de sorrir, e a condição estética, e obviamente o que a gente espera é que ela consiga mastigar, falar e desempenhar as suas funções sociais da melhor maneira possível. Então, aqui uma foto dessa mesma paciente com as próteses na cavidade bucal, onde vocês podem verificar, então, que essas próteses, elas são só sobrepostas ao tecido remanescente. Quando eu coloco essas próteses na cavidade bucal, eu preciso cuidar muito bem desses dispositivos. Então, não é incomum o paciente achar que, bom, eu não tenho mais meus dentes, sou usuário de uma prótese total, da forma mais popular de uma dentadura, e eu não preciso mais voltar ao cirurgião dentista, eu não preciso mais ir no consultório porque eu não tenho dente. Essa é uma ilusão que precisa ser muito bem esclarecida aos pacientes que fazem uso de qualquer tipo de prótese, porque a partir do momento que ele não tem os dentes, mas tem uma prótese, seja ela total, seja ela removível, seja ela parcial, nós temos ali uma superfície que é tão viável para a deposição de biofilme, desenvolvimento de micro-organismos, quanto a superfície dental. Eu não vou ter ali cárie, eu não vou ter doença periodontal, mas eu posso ter outros tipos de inflamações, de infecções que podem acometer a saúde bucal e geral do meu paciente. Então, é importante que nós conscientizemos os nossos pacientes da necessidade do controle e manutenção dessas próteses. Então, vejam, aqui eu tenho uma paciente que usa uma prótese total, e que, com o tempo, essa prótese ela vai sofrer um desgaste, porque eu tenho dentes aqui em resina acrílica, são dentes que apresentam uma resistência muito inferior aos dentes naturais, e se vocês já viram, não sei se vocês tiveram alguma aula ou vão ter a oportunidade de ver, os nossos dentes naturais, com o tempo, ao longo do tempo, eles vão sofrendo um desgaste natural pelas forças mastigatórias. E a prótese total, como eu disse a vocês, ela é feita com dentes de resina, e esses dentes apresentam uma resistência muito inferior aos dentes naturais. E que ao longo do tempo também vão sofrer um desgaste muito acentuado. Então, vejam, essa paciente tem aqui os dentes normais, né, estão restabelecida, a dimensão vertical, a oclusão,
E aqui, depois de um tempo, como é que essa prótese ela pode se desenvolver? Então, com grande desgaste da superfície oclusal, então essa paciente tem a sua mastigação comprometida, porque os dentes não se tocam na região posterior, há uma sobrecarga na região anterior, e isso causa o quê? Uma perda acentuada do rebordo alveolar, do osso que está suportando essas próteses. Então, a gente diz assim, quando eu tenho um paciente que usa prótese total, ele já chegou na condição pior que a gente pode ter. E a partir do momento que ele usa prótese total, a gente precisa pensar em manter a saúde dos tecidos, porque com o passar do tempo, se ele perder também esse suporte ósseo e a qualidade da mucosa, a sua reabilitação vai ficar cada vez mais complicada. Então, por isso, a importância dessas visitas periódicas para manutenção dessas próteses. Além disso, essas próteses podem sofrer, além do desgaste dental, elas podem vir a perder alguns dentes. A resina acrílica é um material passível de deposição de resíduos alimentares, então ele acumula resíduos, ele sofre manchamento. Aqui a gente vê uma prótese fraturada que pode causar uma lesão nesse tecido que está suportando essa prótese e gerar um tecido até pré-cancerígeno ou uma neoplasia maligna. Vejam, essa aqui, a prótese fraturou e o próprio paciente colou, e ele usou uma cola aqui que serve para nicho de deposição de micro-organismos. Olha só, essa paciente usava uma prótese fraturada, sem os dentes, né, com ausência de dentes. Olha o nível de desgaste. Essa prótese é de um paciente que chegou à faculdade, ele usava essa prótese inferior fraturada em 3 partes, né? E ele punha na boca e encaixava lá para poder ficar com essa prótese de forma que ele pudesse sair de casa. Aqui a gente vê uma prótese com a superfície interna repleta de biofilme, cálculo, tá? Então, não é porque eu não tenho dente natural, mas qualquer superfície biótica ou abiótica dentro da cavidade bucal, ela é passível de deposição de biofilme. E que, uma vez não removido, vai formar o cálculo dental. Tá? Então, ele vai se calcificar e formar o cálculo. Olha só essa prótese, a condição que ela se encontra. E assim por diante. Quando eu tenho essas características, quando eu tenho próteses com essas características, automaticamente eu vou ter problemas com a superfície de assentamento, com a boca. Então, olha aqui, é uma maxila, então o paciente não tem nenhum dente. Aqui onde eu estou passando o mouse é o rebordo, que seria o osso, né? É o osso do paciente. E essa superfície vestibular, aqui, anterior, é um tecido mucoso que está muito flácido e que ficou dessa forma pelo uso inadequado de uma prótese total, ou por não ter feito a manutenção, as trocas e os cuidados necessários. Olha aqui esse outro caso. A paciente tem épulis fissuratum, tem uma mucosa flácida, aqui a gente pode ver que tem uma lesão traumática. Todas essas alterações causadas pelo uso de próteses inadequadas. Aqui, para vocês terem ideia, é um paciente que tem também um desdentamento total, mas olha a qualidade da mucosa, o rebordo preservado. Então, é isso que eu preciso manter. Porque ao longo do tempo, ao longo da vida desse paciente, se a gente não cuidar, ele vai progredir para a situação que eu mostrei anteriormente. Aqui, um rebordo bom, adequado, mas a gente já vê aqui regiões, vocês estão vendo no meu mouse? Onde eu estou apontando?
Então, aqui é o início de uma inflamação causada pela presença de biofilme, e esse biofilme é rico em uma espécie de fungo, que é a Candida albicans. E isso pode evoluir para uma hiperplasia e para uma hiperplasia ainda mais grave. Então, essas situações são chamadas de estomatite relacionada à prótese, que causam essas inflamações na cavidade bucal. E isso aqui passa muitas vezes desapercebido pelo paciente. Alguns pacientes sentem queimação, sentem ardor, sentem dor. Outros pacientes são menos sensíveis. Porém, quando eu tenho essa condição bucal, eu tenho um sinal clínico localizado de que eu tenho uma contaminação aqui por fungos e bactérias e que podem, à medida que esse paciente faz a deglutição, faz o processo de alimentação, esses micro-organismos se soltam da prótese e esse paciente está continuamente deglutindo uma série de micro-organismos que podem agir à distância. Pacientes principalmente imunocomprometidos, pacientes diabéticos, eles podem vir a desenvolver lesões gastrointestinais, problemas cardíacos, problemas pulmonares, pela disseminação de micro-organismos que estão presentes no biofilme da prótese e que são capazes de gerar essa inflamação local. As principais lesões relacionadas, presentes na cavidade bucal, relacionadas ao uso inadequado das próteses ou de próteses inadequadas, são as estomatites protéticas, que são essas que eu falei para vocês, as hiperplasias, que a mais comum é a herpes fissuratum, e são lesões que são pré-cancerígenas e que podem levar ao câncer bucal. Então, aqui nós temos um paciente que tem uma lesão causada por uma prótese e que gerou aqui uma lesão pré-cancerígena, tá certo? Então, é importante esse paciente que usa prótese ir ao dentista, porque muitas vezes as lesões, elas estão relacionadas ao uso dessas próteses. Aqui, só uma observação, qualquer alteração na mucosa, seja mucosa de palato, de rebordo, mucosa jugal, língua, assoalho de boca. Qualquer lesão que não tenha cura em 2 semanas é uma lesão preocupante, a qual precisa ser examinada por um profissional da saúde odontológica, tá? E por isso é importante também nós orientarmos ao paciente que ele faça o seu exame, o exame da sua cavidade bucal, buscando o quê? A presença de manchas brancas, feridas, como eu falei para vocês, que estão ali. Por exemplo, eu tenho uma afta, dói muito, mas em 2 semanas, mesmo que eu não faça nada, ela vai se curar. Eu tenho um herpes, que também dói muito, mesmo que eu não faça nada, com 14 dias ele vai sofrer remissão. Porém, aquelas lesões que não se curam dentro desse período, eles podem se transformar, podem ser lesões pré-cancerígenas ou já ser neoplasias malignas. Então, por isso a gente tem que buscar por feridas, caroços, nódulos, úlceras que não se curam, presença de verrugas ou qualquer sinal que fuja à normalidade, tá certo? Então, pensando na prevenção dessas lesões, quais são os cuidados que nós temos que ter com as próteses? Então, só para a gente fazer um raciocínio. A primeira coisa que eu preciso pensar, voltar ao dentista, que eu preciso orientar meu paciente. Você precisa fazer um retorno periódico a cada 6 meses para a gente avaliar a adaptação da prótese, para a gente avaliar a oclusão, e para a gente avaliar se tem alguma área que está sendo ferida pela prótese, que a prótese está traumatizando, para que
esses fatores sejam bem controlados e mantidos de forma adequada. E um outro fator importante que a gente precisa orientar o paciente, e é motivo para que ele retorne ao consultório, se relaciona com a higiene precária. Muitas lesões e inadequações ou inflamações da cavidade bucal estão relacionadas com a higiene precária. Por quê? Quando eu não higienizo a minha prótese adequadamente, eu tenho a formação de biofilme, que é essa massinha branca que vocês estão vendo aqui entre os dentes, aqui na superfície interna, e esse biofilme ele é composto por resíduos de alimento, mucopolissacarídeos, glicoproteínas e muito micro-organismo. Micro-organismos comumente encontrados: Candida albicans, Candida glabratas, Tropicalis, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas, são micro-organismos que são isolados do biofilme da prótese total. E todos são causadores de infecções locais e infecções à distância. Se esse biofilme não é removido adequadamente, eu tenho a formação do cálculo, porque na saliva nós temos os compostos inorgânicos que vão se depositar sobre esses compostos orgânicos e vão endurecer esse biofilme, que vão cristalizar, formando o cálculo dental. Então, o paciente que usa prótese total, ele pode ter o tártaro, como um paciente dentado. E esse depósito o paciente não consegue remover, tá? Só o dentista. Aí nós temos a deposição de manchas pela higiene adequada. Então, um paciente que fuma muito, essa prótese ela vai ficando impregnada com a nicotina. Isso altera o odor e o gosto. Então, o paciente perde um pouco o paladar, ele não sabe por quê, ele não tem vontade de comer, não tem prazer em comer. Por quê? Porque as suas próteses estão inadequadas. A resina, ela sofre o processo de absorção e ela absorve fluidos da cavidade bucal que alteram o sabor e o paladar do paciente. E ainda, a higiene inadequada pode causar alterações na superfície da resina, criando aqui, olha, isso aqui é uma rugosidade causada por ou uma abrasão, causada por uso de uma escova e um agente auxiliar, que normalmente são os dentifrícios, as pastas de dente, que causaram o desgaste da resina e que fazem o que aqui? Contribuem para a formação do biofilme, para a deposição de restos de alimento e o desenvolvimento do biofilme. Então, o biofilme, ele é uma população microbiana envolta em polimucosacarídeo, como eu disse a vocês, glicoproteínas, restos alimentares, que esses micro-organismos a gente não consegue ver a olho nu, mas o biofilme em si nós conseguimos identificar, e que em contato com a mucosa vai causar a infecção oral, que é a mais comum, é chamada de estomatite de dentadura ou estomatite relacionada à prótese. Aqui eu tenho uma inflamação, vejam que o tecido está bem vermelho, que indica que esse tecido está inflamado, e aqui nesse caso já com placas de depósitos de cândida. Então, se eu passar uma gaze nessa região, eu vou conseguir remover essas placas. Tá? A gente não pode confundir esse tipo de placa com placa branca, com mancha branca, que são lesões pré-cancerígenas ou cancerígenas. Então, se eu passo uma gase e eu consigo remover essa mancha branca, isso indica que eu tenho uma candidíase. E o paciente ele vai ficar o dia todo deglutindo isso e levando esses micro-organismos da cavidade bucal para o restante do seu sistema, do sistema como um todo. E, então, consequentemente, nós temos aqui uma fonte de infecções sistêmicas, gastrointestinais, pleuropulmonares,
Hoje nós temos estudos que indicam que a presença da estomatite relacionada à prótese, ela tem um fator importante no risco cardíaco, aumentando a possibilidade de risco cardíaco, de um problema cardíaco para os pacientes. Bom, como é que eu faço, então, para orientar o meu paciente em relação à higiene? Aquela questão da adaptação, da oclusão, isso são manutenções que devem ser feitas pelo profissional. Mas essa prevenção de infecções, ou mesmo o tratamento de infecções quando elas já estão disseminadas ou presentes na cavidade bucal, elas podem e devem ser resolvidas com a orientação do profissional, mas, acima de tudo, pela atitude do paciente. Então, é uma responsabilidade do dentista orientar, e a gente precisa fazer com que o nosso paciente, ele tenha uma adesão a esse conceito de higiene da prótese, manutenção da prótese, para prevenção e tratamento das doenças infecciosas ou inflamatórias relacionadas com o uso das próteses. Quando eu vou orientar o meu paciente, eu posso orientá-lo para que ele faça uso de métodos mecânicos locais e métodos químicos. E a melhor forma ou a maior eficácia, ela pode ser encontrada quando eu uso o método mecânico e o método químico associado. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, o paciente tem ali uma infecção caracterizada pela presença na maior parte, na maior prevalência de Candida albicans. Então, eu tenho uma infecção fúngica. Não seria melhor que eu indicasse a ele o uso de um antifúngico? A gente pode até indicar. Porém, o uso do antifúngico, ele é limitado. Eu vou orientar meu paciente a usar um antifúngico local ou sistêmico por um período determinado. Então, por exemplo, um antifúngico muito comum é a anistatina. A anistatina, ela vai ser usada por 14 dias. Ok, eu trato a infecção porque eu estou usando uma medicação, mas eu não removo a causa, que é a precariedade da higiene da minha prótese. Então, depois de 14 dias, vai melhorar, o paciente vai parar de usar o antifúngico, mas a prótese ele vai continuar usando. Depois de um mês, a infecção se desenvolve novamente. E o antifúngico, os antifúngicos são agentes que apresentam citotoxicidade, hepática, que causam um distúrbio gastrointestinal. Muitos pacientes, às vezes, desenvolvem vômito, diarreia. Então, por que eu vou usar uma medicação se eu posso trabalhar com métodos que são locais, fáceis de serem realizados e que não vão causar nenhum problema para o meu paciente? E são métodos que eu vou usar ao longo de toda a vida, de forma que eu vou conseguir atingir a causa daquela inflamação, que é a presença do biofilme repleto de micro-organismos. Então, o melhor é a gente cuidar da higienização, afetando direto a causa, instituindo métodos de higiene eficazes. Dentro do método mecânico, nós vamos usar a escovação. Qual que é o objetivo do método mecânico? A remoção do biofilme. O que eu vou fazer? Escovar a prótese, vou indicar ao paciente que ele escove a prótese com cerdas, com escova de dente, com cerdas macias. Ah, mas a cerda macia, muitos pacientes dizem, ela parece que não limpa. Aí eu gosto de usar uma escova de cerda dura. Só que a escova de cerda dura, o que ela faz? Ela risca a superfície da resina. Ela promove uma abrasão. E quando eu tenho essa superfície da resina alterada,
eu tenho ali mais nichos para deposição do biofilme. Por isso o uso de cerdas macias. Elas limpam, só que eu preciso orientar o paciente. Tem um tempo de escovação adequado, tem a forma, a escova adequada, que deve alcançar todas as superfícies, para que essa escovação seja efetiva. Nós podemos associar as escovas dentais às escovas de mão, que são, como os nossos pacientes, a maioria deles são pacientes idosos, que têm alguma dificuldade de destreza manual, ou às vezes perde um pouco o reflexo, a habilidade manual. Então, essas escovas de mão ajudam, né, a pegar a escova, o paciente agarrar essa escova de uma forma que ele consiga fazer essa escovação. Ou então nós podemos indicar o uso de escovas específicas. Vejam, aqui é uma escova própria desenhada para prótese total. Então, eu tenho aqui um tufo de cerdas, que vai ser usado na superfície interna, e aqui um outro grupo de cerdas, que contém um número maior de tufos, que vai ser usado na superfície externa. Associado a essas escovas, eu tenho que indicar algum agente auxiliar, porque só a escova com água realmente não vai limpar. Eu tenho ali deposição de gordura, eu tenho ali deposição de proteínas, então eu preciso quebrar esse biofilme. Então, eu posso usar agentes auxiliares como dentifrícios ou as pastas de dente. Esses dentifrícios, eles precisam ser de média ou baixa abrasividade. Então, evitar dentifrícios que contenham em sua formulação uma grande quantidade de agente abrasivo. Então, é importante que eles sejam de baixa abrasividade ou, no mínimo, né, no máximo, média abrasividade. O que eu posso fazer? Eu não sei qual que é a abrasividade do dentifrício, eu posso indicar para ele o uso de um sabão neutro. Nós temos alguns alguns sabonetes, que inclusive apresentam uma ação antimicrobiana e que podem ser utilizados. De que forma? O paciente vai deixar esse sabonete só para uso na prótese, vai passar a escova e levar essa escova para a escovação da prótese. E nós temos os sabonetes líquidos, que são mais fáceis, né, de serem utilizados, que a gente põe lá uma gotinha do sabonete na superfície da prótese e faz a escova. Qual que é a queixa? Às vezes tem paciente que queixa que fica um gostinho de sabonete. Então, o importante é o paciente enxaguar abundantemente essa prótese depois da escovação, tá bom? Não pode ficar resíduo. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem método mecânico e método químico, e o ideal é a associação dos dois. Por quê? O método mecânico visa remover, desorganizar aquele biofilme que está ali presente. E o método mecânico, ele vai ter uma ação antimicrobiana. O método químico vai ter uma ação antimicrobiana. Então, eu tenho como objetivo matar, destruir aqueles micro-organismos que estão presentes. Quais são os métodos químicos mais comumente empregados? Nós temos vários na literatura. Eu vou falar para vocês só aquilo que a gente usa, indica com maior frequência. Os peróxidos alcalinos e o hipoclorito de sódio. O que é hipoclorito de sódio? É a água sanitária. Nossa, professora, mas eu vou indicar água sanitária para o paciente usar na prótese? Desde que ela seja usada na concentração e tempo adequados, é um ótimo desinfetante. Ele limpa, ajuda na remoção do biofilme e mata todos os micro-organismos, tá certo? Como é que a gente vai fazer a técnica de escovação? A professora Alma e eu fizemos um vídeo. Esse vídeo está lá no YouTube, então eu não trouxe ele aqui, mas eu recomendo que vocês assistam, porque o vídeo é mais dinâmico e dá para a gente ver de uma forma mais dinâmica como essa escovação deve ser feita, tá? Mas o que a gente precisa orientar o paciente? Toda vez que eu for escovar a prótese, eu vou usar uma escova e um dentifrício, ou uma escova específica, ou para dentes naturais, ou com o dentifrício, ou com sabão neutro. Importante, escovar em cima, sobre a pia, tá?
E aí eu posso fechar o ralo da pia e colocar só um pouquinho de água no fundo, ou então colocar uma toalha no fundo da pia. Por quê? É muito comum o paciente estar escovando a prótese e essa prótese cair no chão e fraturar. Então, se eu estou ali em cima da pia, com o fundo da pia com água, se a prótese cair, a água vai amortecer, assim como a toalha. Então, o objetivo da água e da toalha é amortecer a queda, caso essa prótese venha cair da mão do paciente. Sempre orientar o paciente a segurar essa prótese firmemente na palma da mão. E a prótese inferior, sempre neste sentido. Nunca no sentido contrário, porque eu tenho aqui um formato de ferradura. Então, se o meu paciente, não sei se vocês estão conseguindo ver, segura a prótese nessa posição, se ele faz muita força, ele mesmo pode fraturar, dependendo da espessura dessa resina. Então, aqui, uma escova específica e a gente vai associar a um agente auxiliar. Para a prótese superior, a gente vai indicar a escovação da superfície externa. Então, aqui com o tufo de cerdas, né, o lado que nós temos maior número de tufo de cerdas, nós vamos escovar a superfície externa com movimentos de varrer. Então, eu vou trazer essa escova da borda para a região oclusal dos dentes, fazendo com que essas cerdas passem entre esses dentes, limpando, tirando o biofilme que ficou acumulado na região de ameia dental, que é aquela área da gengiva que se forma entre um dente e outro. Então, essa estrutura em forma de triângulo aqui é a ameia dental. Então, eu preciso limpar essa região porque costuma acumular biofilme. Então, a gente vai escovar desde a região posterior, passando pelos molares, premolares, canino, dentes anteriores, até a superfície externa do lado oposto. Superfície externa vestibular. Depois nós vamos escovar a superfície oclusal desses dentes, fazendo um movimento de vai e vem, tá? Escovando mesmo, movimento de escovação. Então, desde a região de molar, passando pela região anterior, até a região de molar do lado oposto. Depois nós vamos escovar a superfície interna, com a porção da escova, onde eu tenho um tufo de cerdas que são mais anatômicos a essa área que se adapta ao rebordo alveolar, passando essa escova de um lado para o outro. Depois a prótese inferior, a mesma sequência, superfície externa vestibular, anterior, posterior, escovando a base na região lingual, ou seja, a região que fica voltado para a língua. Então, só em relação à nomenclatura, o que é a superfície vestibular? É aquela superfície que fica em contato com a bochecha e o lábio. E a superfície lingual é aquela que fica em contato com a língua, pelo lado de dentro, tá bom? E depois, nós vamos escovar esses dentes, né? Fazendo o movimento de varrer na região de ameia e na superfície oclusal. E a superfície interna Professora, da... Pois não. desculpa interromper, boa Imagina, noite. boa noite. Meu nome é Ailton. Eu queria só ressaltar aqui, sobre, eu acho que em tempos de Covid, assim, é importante a gente falar também sobre a higienização das mãos para ele, né? Porque pode ser que transmita alguns elementos ali que estão na mão ou na prótese, e só queria ressaltar isso mesmo, fazer essa observação. Isso. Antes de qualquer manipulação, seja o paciente que usa prótese, seja o paciente dentado. Então, eu vou fazer a escovação das minhas próteses, vou fazer a higiene bucal, vou usar o fio dental, vou fazer a escovação. A gente sempre precisa orientar o paciente. Lave bem as mãos antes. Às vezes, há uma cultura assim, eu vou lavar depois, porque depois que eu escovei, que eu passei o fio dental, fica com a mão suja, né? Fica ali com resíduo. Mas, na verdade, a gente tem que fazer a lavagem das mãos antes de manipular e após a manipulação, seja das próteses, seja do fio dental, seja da escovação dos dentes.
Muito bem lembrado. E outra coisa que eu queria saber é se pode acontecer do paciente ter alergia à prótese. E como que a gente faz nesses casos? Olha, alguns pacientes manifestam, sim, um certo desconforto, porque a resina acrílica, ela é composta de um pó e líquido, que é o polímero e o monômero, e mesmo após a polimerização, você tem a perda de monômero para o meio, tá? Então, a gente tem ali ainda por uns 40, 50 dias, a gente tem o que a gente chama de monômero residual. Então, alguns pacientes podem relatar ardência, desconforto relacionado com a instalação da prótese, tá? Existe uma síndrome, que é a síndrome da ardência bucal, que é outra coisa. O paciente, independente de ter prótese ou não ter, ou ter uma prótese muito antiga, ele sente essa queimação. Mas quando você tem essa queixa, instalei a prótese e o paciente queixa, provavelmente ele está com uma sensibilidade a esse monômero residual. O que a gente faz? A gente, primeiro, precisa ter certeza de que o processamento da prótese foi o adequado. Ela foi polimerizada da forma adequada. Então, garantindo que eu tenha o mínimo de resíduo de monômero ali. Mas como isso é feito no laboratório, às vezes a gente não tem como saber. Então, o que a gente orienta o paciente? A manter a prótese em um recipiente com água. Às vezes a gente segura essa prótese, mantém ela num recipiente com água a 50 graus, numa estufa, por 24 a 48 horas, o que acelera a liberação desse monômero. Ou então, se o paciente não pode ficar sem a prótese, porque ele precisa dela para trabalhar, para interagir, então a gente vai orientar que ele deixe o maior tempo possível, por exemplo, ele estando em casa, num recipiente com água, tá? Para acelerar esse processo de liberação do monômero residual. Tá bom, muito obrigado. Ali, então, eu mostrei para vocês a escovação com uma escova específica, mas se eu não tiver condição de ter uma escova específica, eu vou orientar o paciente a usar uma escova de mão com uma escova dental. Então, a pega da prótese é a mesma, e aí nós vamos usar a escova de mão para a escovação das superfícies externas e superfícies que a gente chama assim, que são mais acessíveis a essa escova de mão. E depois, com a escova dental, com uma pequena quantidade de pasta ou de sabonete, o paciente não precisa colocar um monte de pasta sobre a escova, a gente fala que a quantidade é semelhante a um grão de feijão, e aí ele vai fazer a escovação com a escova dental, caprichando, né, ou prestando atenção na escovação nas regiões de ameia interdental e a superfície interna que fica em contato com o rebordo alveolar, tanto da prótese superior quanto da prótese inferior. Tá certo? Aqui eu posso, com a escova de mão, fazer uma escovação superficial dessa superfície, mas sempre refinando com a escova para dentes naturais. Em relação ao método químico, a imersão, nós vamos usar 200 ml de hipoclorito de sódio a 0,5%. Então, nós vamos orientar que o paciente, após ele ter feito essa escovação, ele vai imergir a prótese em um recipiente contendo 200 ml de hipoclorito a 0,5%. Aonde eu consigo esse hipoclorito? Em farmácia de manipulação, tá? Hoje, a gente sabe que o hipoclorito a 0,25%, ainda menos concentrado, ele é tão eficiente quanto a 0,5%. Ah, por que eu não indico 0,25%? O problema do hipoclorito é que ele é uma solução instável. Então, com o passar do tempo, ele vai perdendo um pouco a sua capacidade antimicrobiana. Então, você usar uma concentração um pouco maior, garante que você vai ter o efeito desse produto
eficaz até o final do frasco, por exemplo. Professora, Oi? com licença. Nós temos uma pergunta. A Juliana perguntou, com qual frequência é recomendada a imersão em hipoclorito de sódio? Isso, eu vou falar já. Tudo bem. O hipoclorito, olha, a gente vai usar por 20 minutos, tá? Então, são imersões diárias de 20 minutos. Uma vez ao dia, tá? Eu posso indicar a escovação, nós vamos falar daqui a pouco, 3 vezes por dia, mas a imersão no hipoclorito, 20 minutos, uma vez ao dia. O que é muito comum? O paciente fala, eu deixo a minha prótese na água sanitária a noite toda. Qual que é o problema disso? Que o hipoclorito, principalmente se o paciente usar água sanitária que compra no mercado, ele é uma concentração muito alta, e o hipoclorito de sódio, ele causa alteração das propriedades da resina. Então, ele altera a cor, ele diminui a resistência à flexão, ele afeta a rugosidade do material. Então, a gente precisa orientar. A concentração tem que ser baixa e o tempo tem que ser, no máximo, 20 minutos. Após essa imersão, lavar muito bem essa prótese com água. Por quê? Sempre fica um pouquinho de resíduo do hipoclorito. E alguns pacientes também podem relatar alergia. Então, se o paciente tiver alergia, nós vamos indicar outro produto, tá? Mas é importante que ele lave bem, enxague bem essa prótese em água corrente. O outro método químico é o método onde a gente emprega o peróxido alcalino. Aqui no Brasil, o único agente alcalino que nós temos é o Corega Tabs, tá? Eu não estou fazendo propaganda da marca, mas é o único que a gente tem. Se a gente for para fora, Estados Unidos, Europa, nós vamos encontrar várias marcas, tá bom? De peróxido. E como é que a gente faz a indicação? O paciente vai usar 200 ml de água, colocar as 2 próteses no recipiente. Essa água, ela é uma água morna, a 50 graus, mais ou menos, e ele coloca a pastilha de peróxido alcalino. Essa pastilha de peróxido em contato com a água vai liberar oxigênio e vai causar ali uma reação de oxidação, fazendo com que a gente tenha a limpeza, né, a ação antimicrobiana do produto. Então, aqui mostrando a pastilha, ela vai se dissolver, e depois que ela se dissolveu por completo, a gente mantém essa prótese pelo tempo que o fabricante recomenda. No caso do Corega Tabs, ele indica 5 minutos. Então, a gente vai seguir a instrução do fabricante. E após esse período, a gente remove a prótese dessa imersão e também lava bem com água, tá? Sempre orientando o paciente a fazer a lavagem correta. Uma coisa importante, eu escovei a prótese, eu não posso colocar essa prótese suja na cavidade, a prótese limpa na boca suja. Então, eu vou orientar o paciente a fazer a higiene da mucosa. Essa higiene pode ser feita com escovação, uma escova macia, passando por toda a região de palato, rebordo, vestibular, anterior, posterior, língua, mucosa jugal, língua, mucosa jugal, para aí sim eu poder assentar as próteses na cavidade bucal novamente. Uma pergunta muito comum: posso usar enxaguatório, aqueles que a gente faz bochecho, para colocar a prótese dentro? A gente até pode. Então, nós temos o Cepacol, que é um agente muito bom. O Periogard, não podemos colocar a prótese, porque o Periogard causa manchamento com manchas marrons na superfície. Mas qual que é o problema dessas soluções? Elas custam muito caro. Ela tem um alto custo para eu fazer um uso diário. Então, a gente usa o enxaguatório na cavidade bucal, porque eu vou precisar de um volume pequeno, o paciente vai fazer o bochecho, vai complementar aquela higiene que a gente fez com a escova, e
Na prótese, a gente vai usar as soluções que são mais acessíveis e indicadas especificamente para a imersão das próteses. Essa higienização, então, a escovação da prótese da mucosa deve ser realizada 3 vezes ao dia, então de manhã, após o almoço e após o jantar. As imersões, seja com peróxido, seja com hipoclorito, 1 vez ao dia, de preferência, a gente indica fazer após a última escovação. Então, o paciente jantou, né, se alimentou, fez a última refeição do dia, ele vai higienizar suas próteses e a boca, e nesse momento ele faz a imersão da prótese na solução. E o bochecho também 1 vez ao dia, que pode ser após a última escovação. Por que a gente pede para fazer após a última escovação? Porque a gente recomenda que o paciente durma sem a prótese. Então, seria um momento em que ele vai fazer a higiene da prótese, deixou 20 minutos no hipoclorito ou 5 minutos no peróxido, ele vai tirar, enxaguar abundantemente e depois ele vai pôr num recipiente com água limpa. E ele vai dormir sem a prótese. Por quê? Porque esse período do sono é um momento em que você promove, sem a prótese na cavidade bucal, você promove o maior contato da saliva com a mucosa. A saliva tem propriedades, tem substâncias que são reparadoras, então você promove o contato dessa saliva de uma forma mais efetiva com a mucosa. Você permite uma melhor vascularização do tecido, porque esse tecido está livre de áreas que ficam ali retentivas. Então, você promove uma regeneração tecidual. Então, a gente pede para ele fazer a última vez do dia, porque aí ele já deixa essas próteses imersas em água e vai dormir sem a prótese. Ah, mas eu não consigo dormir sem a prótese, não. Nossa, né, não dá, eu sou casado, fica muito ruim, não me sinto à vontade. Então, nesses casos, a gente orienta o paciente que, pelo menos em algum período do dia, ele permaneça sem as próteses em posição, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Professora, a clorexidina 2% pode ser usada para desinfecção também? A clorexidina você usa como um tratamento. Então, vamos colocar assim, o paciente está com uma candidíase, embora que a clorexidina ela é uma solução mais indicada para bactéria, mas ela tem uma certa ação contra a cândida. Então, você pode até indicar um bochecho com clorexidina e a imersão da prótese na clorexidina, mas para no máximo 14 dias. Porque a clorexidina ela é um agente de tratamento, né? Eu não indico o paciente fazer bochecho com clorexidina 2% diariamente, a longo prazo, porque a gente sabe que ela causa uma desorganização, um desequilíbrio na flora microbiana bucal, e aí você, ao invés de tratar uma infecção, você exacerba a prevalência de outros micro-organismos que podem trazer outras consequências. Além disso, ela causa um manchamento, tanto dos dentes naturais, quanto da superfície da prótese. Então, assim, não é uma solução que a gente indica com frequência, não, tá? Porque os nossos pacientes, principalmente os pacientes mais idosos, têm uma certa dificuldade, às vezes, de entender algumas orientações. Então, é importante ser bem enfático, passar por escrito, que é por um tempo curto, mais com o objetivo de ter um tratamento do que uma prevenção, tá certo? Agora, o uso do hipoclorito ou do peróxido associado à escovação, a gente consegue tratar também, a gente consegue uma regressão de candidíase e de estomatite em 14 dias, 10 dias, a gente já vê uma melhora muito acentuada dessa inflamação, tá? Tá bom, obrigado. E o que é importante a gente orientar o paciente? Ele faça a troca da escova pelo menos a cada 3 meses, ou quando essa escova apresentar
não apresentar mais cerdas com características adequadas para a escovação. Nós temos também as próteses parciais, então aqui eu tenho uma prótese parcial removível, essa prótese está repondo para o meu paciente apenas 2 dentes, toda essa estrutura metálica vai ficar assentada sobre a mucosa, e aqui é onde eu tenho esses grampos, que a gente chama grampos de retenção, eles vão contornar os dentes do paciente para manter essa prótese na cavidade bucal. E aí a higiene dessa prótese, ela pode ser feita também com escova e pasta e dentifrício, mas imersão apenas em peróxido. Eu não posso indicar o uso do hipoclorito para próteses que tenham metal, porque o hipoclorito é um oxidante e ele vai causar a oxidação dessa estrutura metálica, tá? Então, ele vai enferrujar essa estrutura metálica. Então, é contraindicado o hipoclorito. E aí, nós vamos seguir as mesmas orientações, né? Segurar adequadamente essa prótese sobre a mão, escovar a superfície externa, a superfície interna, de forma que eu consiga remover todo o biofilme. Não só da resina, mas também de toda a estrutura metálica. E ainda o paciente, além de escovar a prótese, ele vai ter que fazer a higiene dos dentes. Então, usar o fio dental e escovar os dentes naturais. Obviamente, com uma escova dental, uma escova convencional. Ele não vai conseguir escovar os dentes na cavidade bucal com uma escova específica para prótese, tá? Como essa aqui. Então, é importante a gente dizer para o paciente que ele deve fazer um retorno periódico para conservar, para avaliar o estado de conservação do aparelho protético, para nós avaliarmos a presença de doenças na cavidade bucal e orientar o paciente em relação à higiene para evitar ou tratar alguma inflamação que esteja ali presente. É importante orientar os pacientes que eles façam a troca desses aparelhos protéticos no máximo em 7 anos, porque a mucosa, o osso alveolar, ele sofre um processo contínuo de reabsorção, então é importante que ele faça a troca para manter a adaptação adequada. É importante orientar que ele faça o descanso noturno de 8 horas, colocando a prótese num copo com água, evitar o uso dos aparelhos protéticos no período noturno, e que qualquer reparo, um dente que quebrou, a base que fraturou, qualquer coisa que aconteceu, é responsabilidade do cirurgião dentista. O paciente muitas vezes quer reparar em casa, cola com super bonder, cola no lugar errado, o super bonder não é um material adequado para ficar em contato com a cavidade bucal, a gente já viu diversas, super bonder, araldite, e não deve, tá? Porque isso pode ser um fator ali causal de inflamação, de infecções. Com licença, professora. A Larissa perguntou, professora, quando é para 1 ou 2 dentes apenas, o mais adequado é recorrer ao implante, à prótese ou depende do paciente? Depende do paciente. Nesse caso, você viu que eram 2 dentes posteriores. Então, ali não tinha como fazer uma prótese fixada em dente, porque você tem uma extremidade livre. Então, poderia ter sido indicado o uso de um implante, sim. Seria a melhor condição para o paciente. Entretanto, a gente precisa ver custo, a gente precisa ver condição sistêmica do paciente, a gente precisa ver se o paciente quer. A prótese removível, a prótese parcial removível, é uma prótese muito conservadora. O desgaste que a gente faz nos dentes é mínimo. Então, assim, você coloca, o paciente não consegue usar, não se adaptou, se ele tirar a prótese, ele nem vai perceber que foi feita alguma alteração nos dentes, né? Agora, a colocação do implante já é algo mais invasivo. Mas naquele caso ali, o uso de um implante seria perfeito. Mas nem sempre o paciente tem condição de acessar esse tratamento, tá bom? Então, a gente precisa de uma higiene oral efetiva para conseguir uma remoção real do biofilme. Para isso, eu preciso que o meu paciente seja muito bem orientado, seja muito bem treinado
e motivado. Ele precisa entender a importância dessa higiene oral, o que a falta dela pode causar na sua cavidade bucal e até na sua condição sistêmica, tá bom? Aqui é uma vista da nossa faculdade, das clínicas. Deixo aqui uma frasezinha para vocês. Muito obrigada e eu estou à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Professora, eu queria Não sei se eu saber... ultrapassei o tempo, né? Acho que passei um pouquinho aí do tempo. Professora, eu queria saber se existe alguma recomendação em relação à dieta do paciente no caso de uma prótese total removível. Porque, como a senhora falou, né, tem um pouco da perda de função mastigatória, tem alguns alimentos que são mais duros, então eu gostaria de saber se a gente, como dentista, pode fazer alguma recomendação em relação a isso. Isso. Aí, Hilton, a gente pode e deve. Na verdade, o paciente, quando ele recebe as suas próteses, então, o paciente, eu vou colocar, mesmo que ele seja usuário de prótese há 30, 40 anos, eu vou colocar uma prótese nova. A recomendação é que, no período de adaptação, ele faça uso de alimentos mais pastosos, alimentos mais fáceis de mastigar. Por quê? Essa prótese vai machucar o tecido. E aí é importante a gente fazer o controle periódico. Então, por exemplo, eu instalo a prótese hoje, esse paciente deve voltar daí 24 horas. Depois 48, 72 horas, 7 dias, 14 dias, um mês, e a gente vai espaçando até ele não ter mais queixas. Então, no período inicial, só o fato dele ficar com a prótese na boca, a hora que ele deglute para engolir a saliva, ele faz o contato dos dentes, né, a oclusão, isso vai causar traumas. Então, a gente orienta que ele faça a ingestão de alimentos mais macios, pastosos, e à medida que ele vai tendo uma adaptação com essa prótese, que os tecidos vão se adaptando, que a gente vai fazendo os ajustes das áreas que estão traumatizando a mucosa, ele vai introduzindo alimentos mais consistentes. O que a gente percebe? Que a ingesta do paciente desdentado total, ela muda, sim, com o uso da prótese. Então, alimentos como cenoura, verdura, legume, algumas frutas, o paciente, ele evita um pouco. Na maioria das vezes, eles preferem alimentos mais, tipo carboidratos, alimentos mais macios, porque são realmente mais fáceis de mastigar. Mas a gente precisa orientá-lo que, após a instalação da prótese, com o seu uso, ele nunca mais vai conseguir, por exemplo, morder uma maçã como um paciente dentado, morder um lanche como um paciente dentado, mas ele pode ingerir esses alimentos usando a faca e o garfo, então cortando os alimentos em tamanhos menores, mastigando dos dois lados para equilibrar a oclusão. Então, ele consegue, sim, ingerir proteína, ele consegue ingerir legumes, se ele tiver esse hábito. Então, ele precisa mudar os hábitos, adquirir uma nova rotina para que ele possa se adaptar a essa nova situação de pacientes desdentados, usuário de prótese total. Ok? Tá bom, muito obrigado. Tem mais alguma pergunta no chat, Fernanda? Até o momento não, professora. Professora Cláudia, eu tenho uma pergunta em relação às próteses dentárias provisórias. Em relação à higiene, principalmente, teria alguma modificação? Porque eu sei que elas são provisórias, mas muitas vezes os pacientes tendem a usar durante mais tempo. A gente pode fazer uma indicação para auxiliar, além de, claro, que deve trocar pela permanente? A provisória, você fala total? Tem a total, o unitário também, porque o unitário é fixo, né? Teoricamente, para ficar, mas... Isso, A prótese provisória, seja ela total, seja ela fixa ou seja ela removível, o que for removível, sempre orientar a fazer a higiene fora da cavidade bucal, certo? E as orientações são exatamente as mesmas. Para a prótese provisória fixa, o uso do fio dental, o uso da escovação, se é uma prótese, uma coroinha fixa,
que a gente chama de pôntico, né? Que é uma prótese que fica ali um dentinho num lugar que não tem uma raiz e que ele está preso em 2 dentes pilares. Então, usar a escova interdental, passando essa escova por baixo desse pôntico. Então, independente se a prótese é definitiva, se a prótese é provisória, os cuidados são sempre os mesmos, tá? As recomendações são sempre as mesmas. Ok, obrigada, Cláudia. Mais alguém? Eu consegui colocar com usar termos ou uma colocação que ficasse acessível para vocês? Professora, a palestra foi excelente. Obrigada, e Fernanda. Acessível. Eu, particularmente, gostei muito, inclusive vou até orientar a minha avó. Isso, Que antes eu não sabia como fazer, agora já tenho ferramentas para isso. Isso aí, muito bem. Tem muita gente agradecendo no chat também, dizendo que foi muito bom. E eu vou deixar o Luan falar, que está querendo. Isso, pode falar, Luan. Não, só queria. Eu acabei de mandar no WhatsApp aqui pro pessoal, falei, gente, que professora sensacional, porque a gente que está no primeiro semestre, primeiro ano, às vezes, quando a gente vê muito termo técnico, assim, numa aula, a gente fica meio perdido, né, sem entender muito sobre o assunto. Mas foi uma aula muito, assim, simples a forma que foi colocado, que a gente que está no primeiro ano dá para passar essas informações para as pessoas super tranquilo. Foi excelente, bom, parabéns, muito obrigado que mesmo, bom, amei. Que bom, fico feliz. A gente precisa ter sempre em mente, assim, olha, nós, profissionais, nós temos uma terminologia específica, certo? E às vezes eu confesso, por exemplo, quando eu dou aula para terceiro, quarto e quinto ano, já são alunos que estão um pouquinho mais adiantados, a gente sempre procura usar com eles a terminologia técnica, tá? Mas a gente precisa ter em mente que nós vamos lidar com os pacientes que não entendem essa língua. Então, nós temos que ter uma terminologia que seja acessível ao paciente, que eu preciso falar para ele de forma que ele entenda, e eu preciso saber a terminologia técnica, porque quando eu for conversar com meu amigo profissional, então eu tenho uma especialidade, por exemplo, eu faço prótese, eu vou conversar com o endodontista, com o periodontista, com o cirurgião, com o implantodontista, com eles eu vou usar os termos técnicos, a linguagem técnica. Mas com o meu paciente eu preciso usar uma linguagem acessível, uma linguagem que ele consiga entender. Né? Então, eu procurei falar com vocês, pelo fato de vocês serem ainda do primeiro e segundo ano e não terem algumas nomenclaturas que vocês vão adquirir aí ao longo do curso, eu busquei ser mais acessível, mas às vezes a gente, dando uma aula sabendo que é para aluno, né, Alma, a gente às vezes acaba forçando um pouco, né, aplicando alguns termos até, mas se vocês conseguiram entender, se ficou acessível, eu fico feliz. Então, a gente atingiu o objetivo. Uhum. Então, Cláudia, queria te dizer que, realmente, quando a gente conversa e você traz esses conhecimentos, e com essa terminologia simples, é justamente o que a gente precisa para não ter, porque aqui, por exemplo, temos, inclusive, eu gostaria até de falar que temos uma professora de próteses, lá da Universidade do Paraguai, e que ela justamente estão implantando também esse projeto com relação às próteses. E quando você traz, na verdade, temos pós-graduandos, temos pessoal também do 5º ano, do 4º ano, mas essa linguagem que você traz para a gente é a linguagem que a gente deverá utilizar com essas pessoas que a gente vai conversar lá fora. Por isso que eu acho assim, além de servir para o pessoal do 1º ano, do 2º, também justamente como que a gente vai chegar para essas pessoas lá na rua, lá nos asilos, onde a gente irá. Inclusive para esses jovens, para quem a gente vai orientar com relação às próteses, porque a gente não vai orientar somente os
o pessoal, o portador de prótese, sino que como a gente quer formar multiplicadores, aquilo que a Fernanda falou, e não sei mais quem falou, hoje quebrou, agora eu vou poder orientar o meu avô, vou poder orientar meu tio, a pessoa que estiver utilizando essas próteses. Então, eles têm que entender. Então, eu achei assim fantástico, realmente você foi brilhante, como sempre, né, Cláudia? Você é brilhante como sempre. Então, eu acho que foi fantástico, realmente. Então, eu quero muito agradecer você e agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que está a professora Sofia, Moraima, eu vi. o pessoal de lá e tudo mais. Inclusive, a Sofia, ela é filha de... acho que, não sei se o pai que é brasileiro e a mãe é paraguaia, uma coisa assim, nesse sentido, e ela entende bastante português. Então, eu agradeço a todo mundo que está aqui por estar uma sexta-feira, né, Cláudia? O que você acha? Agora sextou, né? Agora sextou, agora vamos comemorar esse final de semana que vem vindo. Se então, Deus quiser. Muito obrigada. Você quer agradecer, Fernanda, para fechar? Sim, eu gostaria de agradecer a professora por ter se disponibilizado em estar aqui conosco. Gostaria de agradecer também a professora Alma e a todos que estão aqui. Peço que nos sigam no Instagram e que abram as câmeras para a gente fazer uma foto final. Isso. Esse dia tão especial. Exatamente. E tem uma pergunta aí da Daiane. Surgiu uma pergunta aqui. Eu vou responder rapidinho. Daiane, é assim, ó. Você pode propor, quando o paciente tem dentes, você pode propor o uso de uma prótese imediata. Então, a gente faz a prótese com o paciente ainda com dentes, e aí a gente trabalha no modelo, faz cirurgia no modelo, deixa essa prótese pronta, no dia da cirurgia a gente vai lá, tira os dentes e põe a prótese, tá? Aí o paciente não precisa ficar nenhum tempo sem. Agora, quando você não faz isso, você faz a extração e depois vai fazer a prótese, o ideal é que a gente espere pelo menos uns 3 meses, para que a gente tenha uma remodelação já um pouco mais adequada do rebordo. Quando eu faço a prótese imediata, com 3 meses, 6 meses, às vezes eu preciso fazer um reembasamento, né, uma adequação. Mas quando eu tiro os dentes e não vou fazer a prótese imediata, a gente espera aí pelo menos uns 90 dias para aí sim instalar as próteses, tá bom? Gente, vamos tirar a fotinha agora, por favor, quem puder ligar a câmera. Ailton, que é a nossa fotógrafa oficial. O fotógrafo oficial? Legal. Para arrumar o cabelo aqui também. Né, Luan? É isso aí. A essa hora do dia, né, gente? Nossa, mas hoje eu saí, entre parênteses, saí do laboratório tão descabelada que eu fiquei assustada. Meu Deus! Tá bom, vamos lá então, hein? 1, 2, 3. E... outra. agora sem mensagem, hein, por favor. Pera. Vai, 1, 2, 3 e... Já. Foi, gente. Muito obrigado, boa noite, se cuidem. Muito obrigada, viu, pessoal? Boa Nossa, noite. foi sensacional. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigada. Foi muito bom. Professora Cláudia, você poderia compartilhar o seu e-mail? Sim. Eu vou colocar aqui no chat, ó. Isso, muito obrigada, viu? Professora Alma, se quiser interromper a gravação, acho que já pode, é mesmo. Né? Tem razão, esqueci. Qualquer coisa a gente pode cortar um pouquinho no final antes de colocar no YouTube. Sim. Realmente, não, tudo bem, tranquilo. Então tá, obrigada, pessoal. Nossa, Cláudia, tchau. Bom fim de semana, bom descanso. Obrigada. Tchau, professora. Tchau, querida. Tchau, pessoal, boa noite. Boa noite, Júlia. Muito bom, Moraima. Nossa, foi muito bom. Nossa, a Vitória, Fernanda, parabéns. Gostei muito. Obrigada, professora. Arrasaram, meninas, sério, foi muito bom. Não fiz nada, mas vai que dava alguma coisa. Mas deu apoio, maior apoio aí, ó. Meu apoio moral. Colocar a aula com a Fernanda no WhatsApp assim. Não. Vocês estavam me respondendo ainda.
Aí, gente. Então tá bom, Então, final meninas. de semana excelente Boa para noite, vocês. professora. Bom descanso e até segunda, que é daqui a pouquinho, né? Até, Tchau, exatamente. gente. Até. Tchau, querido. Bom descanso. Aproveitem, tá? Tchau, Tá Fê. bom. Esse da chamar.